Olá, graça e paz, meus amados. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje, dia 6 de agosto de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé em Jesus Cristo. Amém, meus amados? Hoje a palavra está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 10. Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Coríntios. Na verdade, a primeira carta é a segunda carta que Paulo escreve, e a gente consegue ver isso aqui no capítulo 5, versículo 9, Paulo escreve bem assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então tinha uma carta antes dessa que a gente considera a primeira carta aos Coríntios. Depois Paulo escreve uma terceira carta aos Coríntios. Então ele escreveu a primeira carta, que não está na Bíblia, essa daqui, que é a segunda. Depois Paulo escreve uma terceira carta bem pesada, com uma exortação muito forte, porque parece que essa primeira não surgiu muito efeito. Ele escreve uma terceira carta. E depois ele escreve uma quarta carta aos Coríntios, que a gente conhece como a segunda carta aos Coríntios. Então, na verdade, são 4 cartas aí que Paulo escreve aos Coríntios. E eu vou falar algo assim sobre a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios, Paulo, lógico, amou muito a igreja de Coríntios. Paulo fundou a igreja de Coríntios. Só que Paulo tinha algumas coisas na igreja de Coríntios que fazia com que aquela igreja dava muito trabalho. Uma das coisas que acontecia na igreja, a igreja que eu vou falar aqui, a igreja, ela se dividia em partidos, em pessoas, aquela coisa assim, né? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Acontece muito nas igrejas, inclusive hoje, infelizmente, parece que a gente não consegue ver claramente, mas acontece. Na igreja de Coríntios existiam pessoas que estavam com problema que podia ser resolvido dentro da igreja, a questão de dinheiro, algo parecido, e eles resolveram levar para os tribunais mundanos, e Paulo fica muito chateado com isso. Será que vocês não podiam resolver essas coisas aí? Tinha que levar para o tribunal do mundo e todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. Na igreja de Coríntios também tinha uma questão assim de o pai e o filho dividirem a mesma esposa. É uma coisa assim absurda, mas acontecia na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios também tinha uma festa chamada Ágape, ou a festa do amor, que eles celebravam antes da ceia e que era uma bagunça. O pessoal comia demais, bebia demais, e quando chegava na hora da ceia eles estavam bêbados, já tinham comido demais. Muitas pessoas comiam, outras pessoas não comiam. Existia a questão do culto não ser um culto racional, um culto com organização. Era muita bagunça, muita gente falando em línguas e mistérios, não tinha gente que interpretava, não tinha organização no culto. Então Paulo também faz uma exortação. Então a igreja de Coríntios, embora foi uma igreja muito amada por Paulo, ela apresentava muitos problemas. Gente, pensa que Paulo que fundou. Então, às vezes a gente vê uma igreja assim e pensa assim, né? A igreja de Coríntios foi fundada por Paulo, que é assim o maior pastor que a gente conhece, é o pastor Paulo, né? E a igreja tinha esses problemas. Então, o problema da igreja não tem muito a ver com a questão de quem fundou a igreja, quem está ali organizando a igreja, a parte interna da igreja. Às vezes o problema vem mesmo da membresia. Nem sempre não estou dizendo que isso é regra, porque tem muitas vezes que os dirigentes aí acabam, né, e acaba deixando passar algumas coisas, não corrige e a igreja vira uma bagunça. Mas nesse caso aqui foi Paulo que fundou a igreja. Então, veja bem, era uma questão mesmo dos membros se organizarem, na igreja aqui de Coríntios. E nós vamos ler então aqui o capítulo 10. Tem muita coisa da igreja para se falar, mas eu vou me ater só ao capítulo 1, versículo 10.
porque é uma questão interessante, a gente tem muito o que falar e vocês vão perceber uma coisa, acontece isso nos dias de hoje. Vamos prestar bem atenção aqui nessa leitura, tá? Capítulo 1, versículo 10. Exortação à unidade. Vale lembrar também que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, mais ou menos no ano 57, mais ou menos, tá? Antes de Cristo, depois de Cristo que ele escreveu essa carta. Então vamos lá. A igreja já estava formada, já tinha sido formada, e dali uns 5, 6 anos, depois de formada, dali uns 5, 6 anos, ela começou a manifestar um monte desses problemas que eu falei para vocês, e não foram todos que eu falei, tá? Então quando a gente pensa que a nossa igreja tem problema, vamos ler a carta aos Coríntios, que aí vocês vão ver o que é problema. Olha só. Exortação à unidade, eu estou aqui no capítulo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo é aquela coisa assim de súplica. Eu rogo, não estou suplicando, aquela coisa assim, eu estou mais do que pedindo, né? Eu estou rogando, estou fazendo uma súplica. Que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É lógico que aqui Paulo fala para todos terem um mesmo parecer. A gente não vai ter uma conformidade. A igreja não vai pensar sempre a mesma coisa. Nós somos pessoas diferentes. Nós temos um parecer diferente, uma visão diferente, uma cosmovisão diferente, vamos dizer assim. Nós temos os nossos ideais, os nossos pensamentos, nós somos seres pensantes e a gente determina, a gente tem certa posição em relação a alguma coisa. Mas que no que seja tocante à igreja, no que diz respeito à igreja, coisas principais da igreja, Paulo fala: falem a mesma língua, resolvam, tenham uma conformidade para não atrapalhar o andar da igreja. Então a igreja, por mais que as pessoas sejam diferentes e pensam de forma diferente, muitas questões elas têm que pensar de uma forma única, tem que haver uma conformidade. Tipo, fazer uma reunião, vamos combinar dessa forma e seguir dessa forma, para que tenha organização, Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Chloe de que há contendas entre vós. Aí Paulo aqui também faz uma coisa que eu acho bastante interessante, que ele fala assim, olha, eu fui informado pelos da casa de Chloe. A Bíblia, o Chloe é um nome que a gente não sabe se é masculino ou feminino, pode ser os dois, mas a Bíblia dá a entender aqui na parte de ensino que é uma mulher. E foi informado pela casa dele. Então Paulo fala, foi da casa de Chloe que eu fiquei sabendo disso. E o que eu percebo na igreja, muitas pessoas falando assim, olha, eu fiquei sabendo, olha, me contaram aí, e às vezes até mesmo os dirigentes da igreja, pessoas que têm cargo da igreja, falam, olha, eu fiquei sabendo, fala quem é. A melhor coisa, vai direto na pessoa e fala, ó, fulano, é você, tá acontecendo isso, fala, dá nome, porque tudo que é meio no anonimato fica meio complicado, né? E às vezes quando a gente quer usar as coisas no anonimato, a gente usa o público para passar recado. E é complicado isso também, né? Porque os membros ali embaixo às vezes ficam, tá falando para quem será, né? Aquela coisa, né? Mas não estou entendendo. Então Paulo fala, foi da casa de Chloe. Agora imagina, né? O pessoal quando chegou na casa de Chloe falou assim, quem de vocês que falaram isso lá, foram lá levar para Paulo que a gente está fazendo isso aqui? Mas a gente tem que dar nome às pessoas, a gente tem que falar, foi você. Né? É fácil ficar falando assim, olha, fulano, ciclano, olha, vou fazer uma reunião aqui, mas olha, eu fiquei sabendo. Não, né? Chama a pessoa, fala quem foi, explica quem é mesmo, não tem essa coisa muito no anonimato não, isso é uma coisa muito nossa, não devia ser, a gente tem que falar e pronto, e resolver o assunto ali com a pessoa. É melhor assim, é justo, é certo, é mais assim, prazeroso, porque dá direito à pessoa também falar a parte dela. Então, que seja assim, né? Olha, foi da casa de Chloe que eu fiquei sabendo. Então, não tem nada escondido aqui. Paulo não fez questão de esconder nada de ninguém, não. Da casa de Chloe, que há contenda entre vós. Refiro-me, essa parte está se referindo só a isso, embora a igreja tenha vários outros problemas. Mas agora ele está falando disso aqui. Refiro-me ao fato de cada um de vós
de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que seria Pedro, né? E eu de Cristo. Aí, veja bem, a igreja estava dividida dessas pessoas, quer dizer, a igreja está dividindo em pessoas, em personalidades. Eu tenho certeza que essas pessoas aqui não tinham prazer nenhum que isso acontecesse. Nem Paulo, nem Cefas, nem Apolo, porque a nossa adoração tem que ser em cima de pessoas. A nossa adoração é para Cristo. Então ali a igreja estava dividida. Agora a gente tem que entender uma coisa. Os coríntios, eles eram gregos. E os gregos, eles amam filosofia. Na cidade de Coríntios, existia muitas escolas de filosofia. Então, quando eles eram do mundo, eles tinham esse privilégio. Ah, eu prefiro Platão, eu prefiro Aristóteles, eu sou desse filósofo, eu sou desse outro filósofo. E quando eles entraram na igreja, por incrível que pareça, acontece também quando a gente está no mundo, a gente entra para a igreja com alguns trejeitos mundanos. E quando entraram para a igreja, começaram essa questão, mas eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Então aí fala, olha, eu sou de Paulo, porque Paulo foi chamado ali por Cristo naquela visão. Aí o outro falava assim, não, eu sou de Apolo, porque Apolo foi o pastor que seguiu Paulo, né? Depois de Paulo entra Apolo. Não, porque realmente Apolo era um homem muito erudito, né? Ele era de Alexandria, então ele foi estudado também nas escolas de filosofia, ele tinha, né, aquele poder da oratória, vamos dizer assim, ele tinha aquele poder da oratória. Não, eu sou de Apolo, né, que tem essa... Olha como a igreja se divide, né? E será que entre os pastores, eu prefiro esse pastor, eu prefiro aquele pastor, será que não tem isso aí também? Aí não, eu sou de Cefas, né? Não, porque Cefas, porque Pedro esteve, né, junto com Jesus, né? Pedro é um apóstolo chamado, né? Paulo nem judeu era, porque Paulo era da diáspora, né? Paulo era da diáspora. E Pedro não. Então, não, eu nem sou de Paulo. Paulo nem é um judeu, né? Como ele fala assim, um judeu, vamos dizer assim, puro, vamos dizer, né? Uma raça ariana, vamos dizer assim. Não, Paulo nem é, né? Eu sou de Cefas. E aí tinha um grupo que falava, eu sou de Cristo. Eu acredito que esse grupo que era de Cristo, talvez fosse que desse mais problema. Porque, como eles se diziam, eu sou de Cristo, eles não estavam debaixo de nenhum tipo de pessoas que estivessem organizando. Eu não estou por baixo de, eu quero usar uma palavra, mas não estou conseguindo lembrar agora. Eu não estou debaixo de alguma, exatamente. Ainda bem que eu tenho uma pessoa aqui que vocês não conhecem, que me ajuda demais. Eu não estou embaixo de nenhuma autoridade, eu não estou embaixo de autoridade de Apolo, de Cefas, de Paulo, eu sou de Cristo. É tipo assim, aquela coisa assim, né? O meu entender aqui na igreja é direto com Cristo, né? Como o Cristo não estava ali em carne para estar mandando, então eu não estou embaixo de autoridade nenhuma. Esse grupo aqui, olha lá na frente, deu trabalho, hein? Deu trabalho justamente por causa disso. Eles achavam que não estavam sob autoridade nenhuma. Eles eram direto com Cristo e dava problema, hein? E deu muito problema. Porque na igreja a gente tem sim uma autoridade, a gente tem uma pessoa que a gente deve respeitar, que a gente deve obedecer. É a autoridade da igreja. E aí, olha, acaso Cristo está dividido? Vocês estão falando aí que vocês estão divididos. E essa predileção aí vem também dessa questão deles falarem, né? Eu sou de Aristóteles, eu sou de Platão. Então, aqui dentro da igreja, eles falavam, eu sou desse, eu sou daquilo. Trazia isso para dentro da igreja. E aí, Paulo fala assim, acaso Cristo está dividido? Vocês estão aí divididos todo? Mas Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizado em nome de Paulo? Aí ele fala assim, olha, eu fui crucificado para salvar vocês? Vocês são batizados em meu nome? Lógico que não, né? Por que essa divisão? Né? Foi Pedro? Também não. Foi Apolo? Não. Quem foi? Foi Cristo. Dou graças a Deus. Olha, Paulo estava por aqui, vamos dizer assim. Ele fala assim, ó, dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei,
exceto Crispo e Gaio, para que ninguém digas que fostes batizado em meu nome. Para ninguém falar assim, olha, eu fui batizado por Paulo, olha, eu fui batizado pelo apóstolo Paulo, porque Paulo não queria esse tipo de idolatria e nem precisava disso. Então, para isso cortar, ele fala, olha, eu dou graças a Deus. Eu acho que na história da igreja, é o primeiro pastor que fala, eu dou graças a Deus que eu não batizei. E Paulo fala, olha, eu dou graças a Deus que eu não batizei, exceto eu batizei Crispo, eu batizei Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também, acho que aí ele lembra, ó, batizei também a casa de Estefanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Ele fala, ó, exceto esses aí, Crispo, Gaio e a casa de Estefanas, eu não lembro de mais ninguém que eu tenha batizado. E ele fala, eu dou graças a Deus, que eu não batizei esse povo todo aí, que está todo dividido, está arrumando para a cabeça. Aí ele fala aqui, ó, não me enviou Cristo para batizar. Isso é verdade, ele não me enviou para batizar. Mas para pregar o evangelho. Amém? Aí, eu fui enviado para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. E por que ele fala aqui? Não com sabedoria de palavras, porque como os coríntios eles eram, né, eles gostavam muito de filosofia, de filosofar, aquela coisa toda, e aqui é lógico que existiam pessoas que tinham esses dons. Nessa época também existiam os sofistas, que eram pessoas que tinham o poder da oratória, que se apresentavam e falavam, usavam o palco de uma estratégia tal, usavam as palavras, né? Tinha aquele poder da oratória, de falar bem em público, e esses sofistas, eles eram pessoas que levavam você a rir e a chorar em questão de segundos, e depois passava assim, colhendo dinheiro do pessoal, né? Então eles tinham essa questão do falar, né? E aquilo acabava determinando os partidos. Daí eu sou desse, eu sou daquele, eu sou desse, eu sou daquele. Então por isso que fala assim, olha, não com sabedorias de palavras, porque era isso que eles tinham, né? Que eles queriam ver nas pessoas. Era esse o motivo da escolha, né? O jeito que cada um falava. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Por que era? Era o evangelho para ser pregado, não com essas sabedorias de palavra com quem tem mais ou quem tem menos, porque senão anularia a cruz de Cristo. Agora, vamos trazer uma verdade prática para os dias de hoje, o que fala aqui dessa parte da igreja aos Coríntios, da primeira carta, né? Na verdade, que é a segunda. Que a gente também acontece isso na igreja, né? É muito comum as pessoas, às vezes, quando saem do mundo e vêm para a igreja, elas trazem algo que vem de lá. E às vezes demora para a pessoa, vamos dizer assim, cair na real e ver que as coisas precisam mudar. E às vezes, dentro da igreja, pessoas que estão há tempo na igreja também continuam fazendo isso. Eu vou dar exemplo assim, às vezes a pessoa é do mundo e no mundo ela tem assim, música que ela gosta, cantores que ela gosta, que ela ia em tudo quanto era show, ela trazia essa questão do eu sou fã, vamos dizer assim, é meu ídolo, aquela coisa. E dentro da igreja, às vezes, quer fazer essa questão, né? Eu prefiro esse, eu prefiro aquele. A gente vê isso muito no meio dos cantores gospels, né? Aquela idolatria ao cantor, como idolatrava no mundo, alguns cantores faziam fã-clubes, aquelas coisas todas, faziam aquelas viagens loucas para estar nos shows, e às vezes no mundo evangélico acontece isso, das pessoas venerarem, né, o cantor gospel, venerarem, aquela veneração, aquela idolatria ao cantor que não deveria existir. Não deveria existir, aquela pessoa está cantando para Cristo, o alvo ali é Cristo, o louvor ali é para Cristo. Então, descentraliza o cantor e volte para Cristo. E isso também entre os pregadores, né? Olha, uma vez eu ouvi uma pregação, eu acho que na edição não cortaram essa palavra, né? Assim, esse levantar do público. Mas assim, o pregador entrou e tinha pessoas falando lindo, lindo. E eu fiquei pensando,
como assim lindo, né? Ele é um pregador, ele é uma pessoa casada, tinha família, mesmo que não fosse, mas você está indo lá para ver o pregador ou para ouvir a palavra de Cristo que o pregador vai trazer para você? E muitos pregadores também eu vejo que entram para fazer uma pregação, às vezes com uma Bíblia, lê um versículo pequeno e ele é treinado assim de um jeito, vira quase que uma palestra motivacional, coisa assim, e as pessoas idolatram aquela pessoa, vira uma idolatria, a ponto de falar assim, eu não perco uma pregação, que eu acho que é quase que uma palestra, eu não perco uma pregação de ciclano. Se for ciclano dentro da igreja, eu vou, se não for, eu não vou. Você concorda que aí já está havendo um partidarismo? Já está havendo eu sou de fulano, eu sou de ciclano? Quando você fala, não, esse eu não vou, esse... A gente tem que tomar cuidado com isso para não virar essa questão de escolhas dentro da igreja, porque Paulo aqui fala que isso é algo errado, não deve existir na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ela tem que estar unida. Por isso que Paulo fala, por um acaso Cristo está dividido, para vocês estarem dividindo, para vocês estarem nessa divisão toda aí. Então a gente tem que estar prestando atenção aí no que está acontecendo, nessa questão da pessoa que sai, que vem do mundo e entra na igreja e traz esses trejeitos aí e acha que entra aí nessa idolatria com fulano, idolatria com cantor, idolatria com algum pregador e faz às vezes, levanta um fã-clube, material todinho daquela pessoa e a pessoa tem que fazer uma autoanálise, né? Eu estou em Cristo, eu estou por Cristo, ou então porque eu gostei muito dessa pessoa, me simpatizei muito com esse pregador, me simpatizo muito com essa cantora, ou com esse cantor, ou com esse grupo gospel. E quanta gente, né, que acaba seguindo um determinado cantor e esse cantor às vezes cai, porque a pessoa cai mesmo, né? Isso aí é comum para todos, para mim, para você. De repente a pessoa cai. E aquela idolatria toda, né? Às vezes a pessoa até abandona tudo porque aonde estava o amor, aonde estava a adoração dele, estava no cantor, estava não em Cristo. O cantor cai, a pessoa desanima na fé também. E isso acontece também em relação aos pastores, né? A pessoa fica idolatrando um pastor às vezes pode cair e às vezes as ovelhas que tem aquela coisa, eu sou de pastor, o pastor tal, as ovelhas, se dispersam. Por quê? A fé não estava em Cristo. A fé estava no pastor, ou na pastora, ou num dirigente. Ou então, às vezes, uma pessoa tem gosta muito de uma pessoa da igreja e é aquela amizade muito próxima, a pessoa fala, desvia, sai, a pessoa, também vou sair. Então, gente, é Cristo. Nós estamos indo para a igreja, nós vamos na igreja e a gente tem que pensar que nossa adoração é para Cristo. Nós vamos adorar a Cristo, nossos louvores são para Cristo, nossa exaltação é para Cristo, não é para homem nenhum, não é para nenhum tipo de personalidade, não devemos criar ídolos no nosso coração de fulano, de é um cantor, é um pastor, ou um desses pastores bem conhecido aí que lotam as igrejas, que as pessoas às vezes não perdem nenhum culto. Cuidado para isso não virar uma idolatria, porque atrapalha o ministério da pessoa também, atrapalha o seu e atrapalha o ministério da pessoa também. Eu tenho certeza que esses homens aqui, eles não queriam fã-clubes para ele, isso foi coisa do homem, dos homens, das pessoas que frequentavam a igreja, porque um homem de Deus mesmo, um homem de Deus, ele não procura fã-clube para si. Um homem de Deus, ele leva a pessoa a adorar a Cristo, ele deixa me passa por despercebido, mas olhe para Cristo. Uma pessoa de Deus faz isso, ela te leva para Cristo, não para si mesma. Amém, meus amados? Então vamos prestar atenção aí nessas condições aí da igreja de hoje, no que está acontecendo, quem entra. Vamos fazer uma correção se for preciso, se for necessário, como Paulo fez aqui, fez uma exortação. Não é para acontecer isso, não é para ter esse tipo de divisão. Por um acaso, Cristo fui eu que morri na cruz, foi batizado em meu nome, não foi tudo por Cristo? Então esquece um pouco essas coisas e vamos adorar a Cristo.
que é o nosso único e suficiente Salvador e digno da nossa adoração e da nossa veneração e da nossa exaltação. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.